Daí, pessoal, mais duas resoluções a respeito de inscrição e circunscrição de triângulo equilátero no círculo. Então, primeiro diz assim: calcule a área do círculo inscrito no triângulo equilátero de lado 4 raiz de 3. Então, eu quero a área do círculo que está por dentro, né? Inscrito significa por dentro. Quero a área do círculo por dentro do triângulo. O triângulo está aqui, eu quero a área desse círculo. E justamente o processo que ajuda muito na resolução desse tipo de questão é a figura. Então é interessante que se tu não tiver a figura na questão, que tu elabore a figura da inscrição do círculo no triângulo equilátero. Teu desenho não precisa ser assim perfeito, né? Mas é interessante que represente a situação de inscrição. Então, mais ou menos assim, ó. Triângulo equilátero. E nesse triângulo equilátero eu vou inscrever o círculo. Então, é só um esboço, né? Para eu, a partir daqui, analisar as relações. Então, tá aí o círculo inscrito no triângulo equilátero. Eu sei que esse triângulo equilátero tem lado 4 raiz de 3. Então, isso aqui é 4 raiz de 3. Aqui também 4 raiz de 3. 4 raiz de 3. Ok. E ele pede a área do círculo. Bom, a área do círculo é dada pela expressão πr ao quadrado. Então, na realidade, estou na dependência do raio, né? Descobrindo o raio, eu tenho a área desse círculo. E aí, então, eu tenho que descobrir o raio desse círculo aqui. Como que eu faço isso? Bom, a partir da altura. Então, é interessante que se o círculo está inscrito no triângulo equilátero, ou o círculo está circunscrito no triângulo equilátero, está por fora, nas duas situações é importante que tu desenhe a altura desse triângulo equilátero. Não importa se ele é por dentro ou se é por fora. Nesse caso aqui o triângulo equilátero é por fora. E eu vou fazer então o desenho da sua altura. E nesse desenho de altura eu a divido sempre em 3 partes. Então eu pego a altura do triângulo equilátero e divido em 3. Ó, aqui, aqui e aqui. Sempre assim. Então aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro raio, e essa medida aqui também equivale a um raio. Logo eu percebo que a altura do triângulo equilátero, ou ainda percebo que o raio, que é o que eu quero, equivale à altura do triângulo equilátero dividido por 3. Também poderia falar, né, que a altura é o triplo do raio, dá na mesma. Tá? Então, sendo o raio igual a altura dividido por 3, eu preciso descobrir essa altura aqui primeiro. E aí tem uma expressão que define a altura do triângulo equilátero. A altura igual a lado raiz de 3 sobre 2. Então isso é igual a lado que é 4 raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá a expressão aqui. Isso divide por 2. E a altura está fechando. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. 4 vezes 3 sobre 2. Posso cancelar aqui, né? Dá 2. Ou faço 4 vezes 3, 12. 12 divide por 2, 6. E a altura, então, desse triângulo equilátero é 6. Como eu sei que o raio é 1/3 da altura, o raio é 6, divide por 3. Logo, o raio é igual a 2. Então, essa área aqui fica... A área é igual a π vezes 2 ao quadrado. A área é igual a π vezes 4. A área é igual a 4π. Ok? Passando para outra situação. Agora eu tenho o círculo circunscrito ao triângulo equilátero. Ou seja, o círculo agora está por fora. Circunscrito é fora. No caso aqui o triângulo é que é inscrito. Então seria alguma coisa assim, ó. Esse seria o desenho. Então justamente esse desenho que vai propiciar a visão
das relações. Então eu vou desenhar aí um círculo. E nele inscrito um triângulo equilátero. Mais ou menos, né? Como eu te falei. É um desenho esquemático, né? Para que tu perceba as relações. Tá aí. E aí qual é o procedimento? Bom, o procedimento é desenhar a altura. Lembra? Sempre que o triângulo ele é trabalhado com círculo, inscrito ou circunscrito, tu vai desenhar aí a altura. Então tá aqui a altura desse triângulo equilátero. E aí tu divide essa altura em 3 partes. Sempre assim. Coloca a altura e divide em 3 partes. Então se eu dividir em 3 partes, mais ou menos aqui eu tenho uma parte, aqui outra parte e aqui outra parte. E aí o que eu percebo? Ó, que o raio desse círculo aí é este segmento aqui. Ó. Isso aqui é o raio. E este raio aqui, se tu observar, ó, equivale a 2 partes das 3 alturas. Aqui eu tenho uma parte, aqui eu tenho a parte 2, aqui eu tenho a parte 3. Então nota que o raio do círculo, ele pegou 2 partes. Ó. Ele ficou com 2 fatias. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o raio desse círculo, tu vê que eu usei raio agora, raio maiúsculo, tá? Por que eu usei raio maiúsculo? Porque agora o raio é do círculo que está por fora. Então é como se fosse o raio maior, o raio grande. Então se a figura está por fora, eu vou adotar aqui letra R maiúsculo. Se o círculo estivesse aqui por dentro desse círculo, eu usaria um R minúsculo, ok? Então é uma prática aí que eu estabeleço para não me perder. Então o raio desse círculo aí equivale a 2 fatias, ou seja, 2/3 da altura. 1/3, outro terço. 2/3 da altura. Bom, mas aí ele não me deu a altura. Me deu o perímetro. Ele disse que o perímetro desse triângulo é igual a 6 raiz de 3. O que é o perímetro de um polígono? É a soma dos lados desse polígono. Como esse polígono é triângulo e tem 3 lados, e são 3 lados iguais por se tratar de triângulo equilátero, então se eu dividir 6 raiz de 3 por 3, eu obtenho um lado. Então o lado é igual a 6 raiz de 3 dividido por 3. Vou descobrir que cada lado mede 2 raiz de 3. Ok. E aí eu preciso da altura. Bom, mas aí eu sei que a altura do triângulo equilátero é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Então a altura é lado 2 raiz de 3 vezes raiz de 3, que é aqui da expressão. Isso divide por 2. A altura igual, já posso cancelar esse 2 com esse 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 que dá 3. E a altura é 3. Portanto, o raio aqui, ó, é 2/3 de 3, ou seja, 2/3 vezes 3. Cancela aqui também. E o raio é igual a 2. E aí, a área do círculo, que é igual a π vezes raio ao quadrado. A área desse círculo é π vezes 2 ao quadrado. E a área é igual a 4π. Ok? Antes de encerrar o vídeo aqui rapidamente, eu quero só te mostrar uma relação bem rápida. Se eu tenho essa situação, um círculo, aí um triângulo equilátero, e novamente um outro círculo inscrito nesse triângulo equilátero, e aí eu tenho o círculo maior com raio R e o círculo menor com raio Rzinho. Pelo desenho eu verifico que o raio do círculo maior equivale ao dobro do raio do menor. Da mesma forma, se eu tenho um triângulo equilátero, um círculo inscrito
e novamente um novo triângulo equilátero, eu sei aí que o lado maior, o lado do triângulo equilátero maior, ele é o dobro do lado do triângulo menor, certo? Então, a partir dessas relações aqui, colocando o círculo aqui dentro, eu percebo essas duas comparações aí entre raio e lado, ok? Então é isso, espero que tenha aproveitado, obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.